quando o pastor está na rede social, ele não é um cidadão, apesar de, no início do vídeo, quando você vai ver ali o Luciano Subirá, ele vai falar que é um cidadão. Não, ele não é um cidadão. Quem está ali é o pastor Luciano Subirá. Tanto é o pastor Luciano Subirá que ele vai utilizar da questão do seu pastoreio como uma forma de deixar claro que aquilo não está vindo de uma pessoa qualquer, está vindo de um crente, está vindo de um pastor. Ele diversas vezes no vídeo, e aí não ficou claro, como eu disse, eu tive que recortar o vídeo, mas diversas vezes no vídeo ele se comporta e fala a respeito de, olha, quem conhece a minha seriedade com o evangelho, de como eu trato o evangelho. Então, a todo momento, o argumento dele é em cima da trajetória como pastor dele. Então, não é um simples. Um simples membro ali, um simples cidadão declarando voto. É um pastor, né? E como pastor, a sua influência, ela, principalmente sobre aquelas pessoas que ele é o pastor, ou seja, sobre as suas ovelhas, um vídeo desse não é o homem Luciano Subirá, é com certeza o pastor dele e tem exatamente a mesma força de uma pregação dentro de uma igreja. É o pastor dele dizendo que vai votar num determinado candidato, né? E isso tem um peso enorme. Mas o segundo fator do que eu acho de que o pastor não deveria fazer isso é o fato, e aí, nesse caso, o Luciano Subirá, para mim, fez um erro gravíssimo. Nesse caso, especificamente, ele teve um erro gravíssimo, que é colocar Deus como validador da sua escolha. Ora, depois de muito jejuar, depois de muito orar, ele fala claramente, Deus me mostrou, ou então eu senti da parte de Deus essas falas validando aquilo que ele vai falar. Isso é perigosíssimo. Mas assim, de um perigo que eu não tenho como declarar. Porque, ora, o que ele está falando é que Deus está validando a escolha dele e que Deus está confirmando ou apoiando aquilo que ele está fazendo. Que Deus mostrou para ele. E aí nós já temos dois conflitos, né? O primeiro é que tem Deus mostrando para pessoas da esquerda que devem votar no Lula e Deus mostrando para pessoas da direita que devem votar em Bolsonaro. Nós temos um Deus dividido, um Deus que para alguns mostram alguma coisa e para outros mostram outra. Porque você vai encontrar esse mesmo tipo de fala em pastores que apoiam o Lula. A segunda coisa, e gravíssima, é, meus amigos, aconteça o que acontecer no governo de Jair Bolsonaro, e eu espero que nada aconteça, mas se acontecer, o pastor Luciano Subirá vai estar colocando Deus como um cúmplice de tudo aquilo que Jair Bolsonaro fez ou fará. Isso é perigosíssimo, entendeu? Colocar Deus como um cúmplice, como, sabe, como alguém que está ali apoiando e imagine, e eu espero e creio que realmente nada de pior vai acontecer, todas essas bobagens de golpe ou qualquer coisa nesse sentido, eu realmente não acredito, não acho que tenha validade, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E se amanhã isso acontecer, o que o Luciano Subirá está dizendo? Está dizendo que Deus mostrou para ele que deve votar no Jair Bolsonaro, e se lá na frente o Jair Bolsonaro fazer uma atrocidade dessas, ora, Deus estava mostrando que era esse o caminho que ele queria para a nossa nação. Então, sinceramente, para mim, é de uma irresponsabilidade absurda um pastor fazer isso, sabe? É não ter peso do que é Deus dizer. Sabe, você falar que Deus está apoiando, e quando um pastor vai para a rede social, é indissociável. É muito difícil um pastor ir para a rede social e conseguir desassociar o que ele pensa das escrituras, o que ele pensa sobre Deus, daquilo que ele, para validar aquilo que ele está comunicando para as pessoas. E isso faz com que Deus seja cúmplice de todas essas pessoas, seja do Lula, porque tem gente fazendo isso, seja de Jair Bolsonaro. É óbvio que um vídeo desse, caso aconteça alguma coisa bem absurda, vai sumir das redes sociais do pastor Luciano Subirá. Né? Se acaso vier a acontecer, e é o que eu estou falando, pode ser que nada aconteça, mas você colocar Deus como validador da sua opinião política, ora, além de não ser
cristão, algo assim, além disso, é você literalmente trazer Deus para um lado político. E pior, né? Ora, Deus quer que Jair Bolsonaro seja o presidente do Brasil. Pode ser que não consiga, pode ser que Deus não consiga fazer a sua vontade, não consiga esse querer ser concretizado. Literalmente, vai também dar a vazão para as outras pessoas de que quem assumiu o poder ali, na verdade, não foi da vontade de Deus. Entendeu? Ele está ali de maneira inapta, de maneira sem validade. Deus não validou aquilo. E aí, obviamente, me dá, né, todo o direito de eu lutar para fazer feita a vontade de Deus. Entendeu? Então, é tantas consequências que um pastor se coloca ao emitir uma opinião dessa, é tantas consequências que eu não vejo qual é o lado positivo. O lado positivo é não deixar, talvez, a esquerda tomar o poder. E veja, com os argumentos do Luciano Subirá, eu concordo com todos eles. Os argumentos do porquê ele vai votar em Bolsonaro. Eu concordo com todos eles. Eu concordo com a questão da cadeira do STF, as duas cadeiras do STF. A gente não pode deixar Lula escolher mais duas cadeiras. Jesus amado. Deus nos proteja disso. Entendeu? Deus nos proteja de mais um governo do PT. Deus, e Luciano Subirá, assim como eu, consegue enxergar em Bolsonaro o menos pior. Ok, concordo com tudo isso. Então, os argumentos que ele levantam para mim são bons, mas como ele é um pastor e como ele, inclusive, utiliza Deus, utiliza uma questão espiritual, depois de jejum e oração e tal, para validar aquilo que ele está dizendo, o perigo que ele corre de colocar Deus e o nome de Deus em algo extremamente ruim, né? Como se Deus assim tivesse falado para ele e tal, ao meu ver, infelizmente, muito ruim. E aí, gostou desse corte? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.